você que tem dinheiro aí, quer investir em alguma coisa, vamos falar hoje sobre um novo mercado, um mercado pulsante, um mercado que está dando resultado, que é o mercado de usinas de investimento. Muita gente fala assim, Marco, olha só, eu tenho dinheiro parado, eu quero investir, mas eu tô com medo. Por quê? Qual será o custo de uma usina dessa? Quanto que será o retorno? Esse vídeo é para você. Em primeiro lugar, vamos falar sobre energia e venda de energia. No Brasil, não é permitido venda de energia, a não ser que você seja uma concessionária, que você tenha uma concessão de venda de energia. Não é isso que a gente faz com energia solar. A gente não vende energia, a gente monta uma usina e locamos parte dessa usina para um cliente e essa parte dessa usina gera energia. Então, não é uma venda de energia, é uma locação de ativos que pode ser feita através de um consórcio, através de uma cooperativa, onde nós fazemos o quê? Nós locamos o ativo que gera energia e aí o nosso cliente, por ter locado aquele ativo, ele tem direito ao resultado, que é a geração de energia, então ele vai ter direito à energia, mas nós não estamos vendendo energia. Esses tipos de usinas de investimento, elas funcionam como? Elas funcionam como eu gosto de trabalhar e depois eu falo do resto. Como elas funcionam? Nós pegamos uma área, eu gosto de trabalhar com energia de microgeração, então são usinas de até 75 kW pico de inversor, então isso daí são características, tá? Que elas funcionam como? Nós instalamos na faixa de 200 placas num terreno ali de 800 metros quadrados a 1000 metros quadrados. Essas placas ficam todas voltadas ao norte, onde nós vamos garantir uma geração de energia mais legal. E elas vão passar por inversores e vamos colocar na rede. Então são 200 placas num espaço ali de mais ou menos 1000 metros quadrados, aonde nós vamos injetar essa energia diretamente na rede. Por esse sistema, a gente cobra ali entre 300 a 450 mil reais. Por que essa diferença? Porque depende do que precisa de estrutura. Mas vamos falar a partir de 300 mil reais. Então com 300 mil reais você já consegue montar, se você tiver o terreno, você já consegue montar uma usina dessa. Qual que é a manutenção que gera uma usina dessa? A manutenção dessa usina, ela se resume em uma vez por ano. Está dando um aperto em todas as conexões, disjuntores, essa coisa toda. A cada 1 ou 2 meses, eu gosto de fazer a cada 1 mês uma usina de investimento, uma lavagem que é muito simples. Para vocês terem noção de custo, um painel, nós vamos gastar, para lavar um painel, nós vamos gastar 6 litros d'água nessa lavagem de um painel e uma pessoa só consegue fazer a lavagem dessas 200 placas aí em no máximo 2 dias. Isso tudo para a manutenção do equipamento e das placas. Esse sistema ele está previsto para você fazer uma troca de inversores, ou seja, você vai gastar hoje no inversor. Eu gosto de sempre fatiar o custo de inversor, então imagine que você vai gastar ali nos inversores desses 300 mil, você vai gastar ali na faixa de uns 12 mil reais nos inversores. Então você vai fazer uma troca deles em mais ou menos 12 anos e meio e o seu sistema fotovoltaico ele está previsto para gerar energia durante 25 anos. Então é um investimento de 300 mil reais que você terá aí, vamos falar assim, uma vida útil dele por 25 anos. Marco, e quanto que gera esse investimento? Quanto ele gera de lucro? Nós sempre falamos entre 2% e 3% de retorno sobre o investimento, do tal do nosso payback. Então, o retorno sobre o investimento vai ser de mais ou menos 7 mil reais. Em alguns lugares 8, em alguns lugares 9, mas vamos falar em 7. Como nós estamos falando em 3, nós vamos pegar os dois menores cenários. Então eu vou investir 300 mil reais e vou ter um retorno de 7 mil reais. Ah, Marco, mas como é feito esse retorno? Eu gosto de deixar tudo, gente, às claras. Para você investidor, ver se isso vale a pena e para você cliente, saber ofertar para o seu investidor, para o seu cliente investidor. Então assim, Marco, como que funciona isso daí? É assim, ele vai investir 300 mil reais no negócio. Ele vai ter de lucro com isso daí 3 mil reais, que será feito através do quê?
Alguns casos nós pedimos para o cliente montar uma MEI, onde ele vai tirar uma nota desses R$7.000 como locação de ativos para uma cooperativa ou para um consórcio no qual ele é partícipe. Ele participa como que? Ele participa como sendo um gerador, como sendo aquele que vai entrar com a energia, e como essa é uma cooperativa de distribuição de energia, de créditos de energia, ele entra apenas como o gerador de energia. E ele vai tirar para essa cooperativa uma nota fiscal de fornecimento de alocação de materiais, aonde esses equipamentos serão locados para a cooperativa e depois os outros cooperados vão pagar pela utilização do resultado dessa alocação para a cooperativa. É um processo hoje muito simples que dá para fazer. A única coisa que a gente tem que se preocupar é como fazer. Então nós vamos utilizar do quê? Nós vamos precisar de um projeto com um sistema de viabilidade. Ah, Marco, você integrador fala, Marco, eu não sei fazer esse sistema de viabilidade. Não precisa. Hoje tem empresas que só fazem isso, só montam esse processo para saber o quanto que dá de viabilidade. Porque tem que ser feito estudo, se vai ser possível botar a energia, ela vai gerar energia no ambiente que você quer. Se você vai conseguir vender esses créditos de energia, então isso tudo tem que ser estudado. Mas 99% das vezes é viável sim e você consegue ter um retorno de 2%. Comparando a poupança, hoje no Brasil nós estamos falando aí, o retorno da poupança está dando 0,5% ao ano. Se formos pensar o retorno de um investimento sem risco, estamos falando de 0,7% ao ano. Um investimento de risco no máximo, com o solar, nós estamos falando de 2% a 3%. Não é um baita negócio. Eu, na minha humilde opinião, é um baita negócio e oferto sempre essas oportunidades aos meus clientes que querem investir em energia solar. Então, tudo isso faz sentido, a não ser por uma coisa. Quando a gente faz isso daí, nós temos que escolher muito bem produtos e equipamentos de qualidade. Tem que ser uma placa que vai durar os seus 25 anos para valer a pena o investimento. Tem que ser um inversor que vai durar os seus 25 anos. O arranjo de inversor vai ser um inversor de 75, vão ser 3 inversores de 25, isso tudo tem que ser pensado antes. E nós temos que pensar nas estruturas. Hoje a Pratique, com as suas estruturas de solo monoposte, que é uma estrutura de qualidade, uma estrutura que exige menos furos, então exige menos concretagem, exige menos mão de obra na instalação, faz todo sentido, ainda mais com essas estruturas de solo, que com apenas uma chave você consegue fazer todo o aperto e desaperto. Para nós integradores faz muito mais sentido que a gente tem que fazer inclusive controle de chave em obra. Então, quando você pensa em estrutura para uma usina de solo, para investimento, você já pensa na nossa queridinha Pratique. Com a Pratique não tem erro, a gente consegue colocar uma usina em pé e garantir a sua durabilidade pelos 25 anos. Além do que, uma qualidade diferenciada, um produto com um ótimo... Gente, estou falando um produto robusto, que resiste muito e nacional, saindo aqui de Londrina para o Brasil. Então, na hora de você pensar no usina investimento, você tem que fazer como eu, você tem que vir e ser Pratique também.